fui sentimental. Prefiro a razão inversa e boto tudo no papel. Afinal, são os detalhes. Eu organizo minha vida numa planilha do Excel e no fim eu não dependo de ninguém. Ser livre é lindo, mas devo te admitir que encontrar teu caminho atrapalha. Eu faço uma lista imensa de seus prós e contras. O amor sempre me deixa tensa e você me afronta assim. Mas pra você eu digo sim. 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 Então, agora, boa noite, oficialmente. Boa noite. Dá para me ouvir? Dá para te ouvir. Então, vamos começar aqui a nossa conversa de hoje. Nós estamos nessa véspera da lua cheia de Virgem, como a gente diz, né? A lua cheia de Virgem é porque ela está refletindo a luz do Sol em Virgem. Então, a lua cheia está em Peixes, né? Que a lua nova, ela se encontra sempre no mesmo signo, né? Um encontro num determinado signo, de uma determinada casa, se a gente for calcular para algum lugar. Mas num determinado signo vale para todos os lugares, né? E é um encontro do Sol com a Lua. Agora, por isso, o que acontece na Lua nova é que a Lua tapa a luz do Sol, então na Lua nova a gente tem uma noite escura. Uma noite voltada mais para o recolhimento, né? Para a ideia de ter um novo ciclo, de estar começando um novo ciclo, então de estar refletindo sobre as novas possibilidades que nós temos, né? Não é um momento na lua nova, não é um momento de ação, é um momento de reflexão, de decisão, principalmente um momento de decidir para que lado a gente quer ir nesse momento, né? Então, ela acontece sempre no mesmo signo. Então, a lua nova de Virgem, por exemplo, ela trabalha com energia do campo de energia de Virgem, né? Então, trabalha com o campo de um signo. Mas a lua cheia é uma oposição, né? A lua andando metade do círculo, ela anda 180 graus e se opõe, então, ao Sol, né? Então, a Terra está no meio, aqui na minha cabecinha, e aqui está o Sol, e aqui está a Lua. Então, quando o Sol fica bem de frente para a Lua, quando a Terra se interpõe entre os dois, dá eclipse solar, né? A gente não vê, aliás, dá eclipse lunar, a gente não vê a Lua. Mas como isso não está sempre na mesma altura, né? Então, aqui está o Sol, aqui está a Lua, e a gente vê, então, a Lua cheia, porque ela recebe toda a energia do Sol, né? Quando ela está junta, ela apaga o Sol. Ela vai crescendo, vai dando aquela lua crescente, cada vez maior, que dá a cheia, depois vai diminuindo para dar outra nova, né?
E assim isso vai acontecendo signo a signo. E então, no caso da lua cheia, nós temos a lua e o sol em signos opostos. Signos opostos significa um eixo, né? Um eixo zodiacal, como se fosse um diâmetro do zodíaco, que é um cinturão de constelações em torno do sistema solar. Então, cada eixo zodiacal corresponde a um par de signos que se opõem. Por exemplo, Áries e Libra são dois signos que formam um eixo. Touro, Escorpião são dois signos que formam outro eixo. E assim são 6 eixos. E então a lua cheia, ela é estabelecida não num signo, mas num eixo. Então isso tem um significado claramente diferente da lua nova, que é caracterizada pela energia de um signo. A lua cheia é caracterizada pela energia de 2 signos que se opõem. Então, essa noção de eixo, ela também é muito importante para todos nós, independente se estuda ou não astrologia, é muito importante, porque o eixo oposto, o signo oposto ao nosso, ele está contido no nosso, de alguma forma. São opostos complementares. Então, quando existe uma oposição, à primeira vista, a gente se estranha, porque cada um está pegando uma parte da mesma energia, vamos dizer assim, e aí estranha a outra parte. E isso significa o aspecto de oposição, caracterizado por um eixo. Porém, com a observação e com a experiência, a gente vai vendo que aquele que eu estranho, ele tem conteúdo que falta para mim, e vice-versa. Então, em vez da gente se opor ao outro, né, que já que chama oposição, né, esse nome oposição foi dado, né, por uma consciência de que há uma posição. Mas a gente já deveria chamar, hoje, com a consciência que nós temos, deviam chamar de complementares e não de opostos, né? Então, um eixo trabalha com signos complementares. No caso nosso, desse eixo onde estabelece amanhã a lua cheia, é Virgem, é o eixo Virgem, Virgem Peixes. Então, esse eixo Virgem-Peixes, a gente pode chamar, né? Pode ter muitos nomes, né, para dar todo o significado completo, analítico disso, mas um nome sintético que traz a essência da energia desse eixo, a gente chama de eixo do serviço. Então, nós estamos trabalhando com 2 signos que têm uma dedicação ao serviço, que trabalham com uma dedicação ao serviço, só que de formas complementares, né? Então, como que a gente vai entender esse processo, para entender esse eixo e para entender a energia que está vibrando nesse momento? E para aprender também a começar a observar o nosso signo complementar, qual que é, né? E começar a trabalhar com essa consciência da complementação com o signo complementar, né? Por exemplo, meu signo Gêmeos, a minha filha é Sagitário, são signos complementares, são signos que estão no mesmo eixo. Então, a minha filha e eu temos qualidades que se complementam, né? Por uma
coincidência, entre aspas, porque a gente entende que tudo que estava no nosso mapa astral não deixa de ser uma escolha, inclusive não só nossa, mas em conjunto com as pessoas mais próximas, principalmente as mais próximas, que a gente vai viver nessa encarnação. Isso existe um consenso espiritual entre todos, né? Essa é uma visão espiritual. Não tem como provar, não interessa também provar, é uma visão. Quem sente que ela é uma visão, né? E entre o sentir, né? Entre o sentir, que é também muito importante nesse eixo que a gente vai falar. Então, o sentir vai dizer para nós se essa visão faz sentido ou não, né? Se a gente usar o sentir. Mas se a gente ficar só na razão, a gente vai dizer que uma visão reencarnatória, por exemplo, a visão espiritual, uma, uma escolha espiritual de um nascimento, de uma encarnação, que isso, se a gente for cético, a gente vai dizer que não existe. Cada um com a sua visão caminha no seu caminho, né? Mas a nossa visão é essa, né, de ser uma escolha. Então, no caso, a minha filha e eu tivemos esse acordo, fizemos esse acordo pré-encarnatório, encarnamos em signos diferentes, em signos complementares, e com isso nós procuramos aprender um com o outro, né? Quando dá. Geralmente a gente quer cobrar do outro aquilo que nós temos e o outro não tem, né? Por isso que inicialmente chama oposição, porque a gente quer cobrando o outro, né? E no caso, então, quando a gente começa a ter a consciência da complementação, a gente vai entender que o nosso signo pode ser muito mais do que a gente pensa, né? E que nós podemos ser muito mais. Se você levar adiante essa visão, você vai ver que não é só o signo oposto ao seu que te complementa. Na verdade, todos os signos formam o zodíaco. E nós não somos o signo que nós nascemos, nós somos o zodíaco. Só que nós estamos com ênfase no signo que nós nascemos. E a segunda ênfase, considerando só a posição do sol, do signo solar, né? E a segunda ênfase é no signo complementar ou oposto ao nosso. Então, no caso, Virgem e Peixes, Peixes e Virgem. No caso da lua cheia de Virgem, o Sol está em Virgem e a Lua está em Peixes. No caso da lua cheia de Peixes, o Sol está em Peixes e a Lua está em Virgem. Isso caracteriza uma diferença, tanto quanto Sol e Lua são diferentes, né? Um mostra o lado mais da essência, o outro mostra o lado mais da sensibilidade, também da memória, do passado, das emoções. Então, o Sol ele tem uma característica mais yang, né? Uma característica que vai sempre em frente. E a Lua, né, tem a característica mais yin, que é a de ciclos, né? A Lua está sempre rodando em ciclos, né? E o Sol tem ciclos grandes também, mas ele vai. A Lua tem 4 fases, né? Como a gente falou, nova crescente, cheia, minguante, e o Sol tem 4 estações, né? Primavera, verão, outono e inverno. Então, se vê que o trânsito do Sol, o ciclo do Sol é bem mais longo, e o ciclo da Lua é bem mais frequente, né? E isso faz com que essas duas forças se unam, né? Uma de uma forma mais direcionada e outra de uma forma mais envolvente, né? Pegando mais os detalhes, as sensações, porque também a Lua
ela pega os detalhes por uma sensibilidade, enquanto o Sol, principalmente quando está em Virgem, ele pega os detalhes por racionalidade. Então, tem essa diferença também entre o Yin e o Yang, né? De racionalidade e sensibilidade. Então, todos esses fatores, você vê que uma simples lua cheia aí, ela dá para você se envolver com uma série de assuntos sobre autoconhecimento, sobre o que é o ser humano, sobre como funcionam esses símbolos astrológicos, que são os planetas e toda a astrologia, que é uma linguagem simbólica, né? Então, a gente está usando isso para aprender com esse movimento dos astros, como até nos corrigir das nossas primeiras impressões e desenvolver, então, uma nova consciência que a gente pode também entender que é o caminho no planeta, é o caminho de desenvolver uma consciência, né? Quanto menos consciência mais a gente tem um comportamento mais bruto, né? Quanto mais consciência a gente vai ter um comportamento mais lapidado, mais desenvolvido, mais evoluído, e assim caminha a humanidade, né? Com essas consciências. E eu começo a falar, o frio que está aqui na Granja Viana começa a diminuir aqui, eu vou tirando as roupas aqui. Então. Enfim, vamos então entrar mais no assunto dessa lua virgem peixes, que a gente chama de eixo do serviço. Por quê? Vamos começar assim, dentro dessa complementaridade. Virgem é um signo de terra, peixes é um signo de água. O signo de terra tem a ver com estrutura, o signo de água tem a ver com sensibilidade. Então, o signo de terra tem mais a ver com racionalidade. E o signo de água, com racionalidade, materialidade, né? Porque a terra é matéria. E o signo de água tem mais a ver com a sensibilidade. E no caso de peixes, que é o terceiro dos três signos de água, ele é o que tem maior sutileza de percepção, principalmente a nível espiritual mesmo, né? Então, uma pessoa que nega a espiritualidade, vamos dizer assim, com todo o seu direito, né? Cada um tem o seu livre-arbítrio, o seu direito de pensar da forma que quer, né? De admitir a forma que quer. Mas quanto mais materialista for, menos espiritualizado é. Mas, como mostra a energia do eixo Peixes-Virgem, né? O serviço se manifesta tanto na matéria como no espírito. E na medida que se aproxima a matéria e o espírito, na medida que se aproxima a consciência de corpo e alma, nós temos uma complementação mais significativa, mais integral entre as nossas qualidades materiais e espirituais. Então, na medida que essas duas energias se encontram e se complementam, né? A energia da materialidade, terra, virgem, com a energia da espiritualidade, água, peixes, nós podemos, então, ter essa noção mesmo de que somos feitos de corpo e alma. Mas como eles estão nessa função de oposição, né, a gente, quando está mais para o lado da Terra virgem, a gente começa a ter uma racionalidade mais exagerada, que não reconhece a espiritualidade. E quando você está no lado do peixes,
começa a ter uma emotividade muito grande que quase não encarna na matéria pelo tamanho da sensibilidade, mediunidade, contato mesmo espiritual que você tem no arquétipo do signo de Peixes, né? Então, nós estamos com dois signos que, de alguma forma, são dedicados ao serviço. Virgem é um signo onde nós estamos vibrando agora, onde o Sol está vibrando agora, é um signo voltado para a organização na matéria, né? Porque é um signo de terra, ele tem alguma função materialista, ele é voltado para a organização, para os critérios, para a observação, para os detalhes. Então, ele tem essa característica de perceber as pequenas coisas ou observar as pequenas coisas e colocá-las em seus lugares, principalmente materialmente, né? Então, o serviço de virgem se liga muito a isso, a organização, a limpeza, a purificação, que é o lado mais espiritualizado, vamos dizer assim, do virgem, é o lado da pureza, né? Que é a pureza que também simboliza a virgindade, né? Que simboliza a donzela. Então, virgem muitas vezes é representado por uma donzela. E isso fala da purificação, da limpeza, dos cuidados, né? Do cuidar. Então, quando a gente chega na palavra cuidar, a gente chega na questão do servir. Porque quem cuida, serve. Pelo menos na essência da palavra, né? Porque quem vai cuidar mais preocupado com o retorno material que vai ter disso, ele não está servindo, ele está se servindo do cuidar. Essa é uma grande diferença que a gente precisa observar, né? Uma coisa é o cuidar, e servir cuidando, e outra coisa é se servir do cuidar, para obter alguma coisa para si. Então, a gente pode imaginar o que existe na nossa fase da humanidade que se serve do cuidar. E como você, no lado materialista, se serve do cuidar, você está negando o lado espiritualista que diz que a vida é eterna. Então, que diz que toda causa gera uma consequência. Então, se eu me sirvo de alguma coisa, eu vou ter que, de uma certa forma, pagar isso de algum jeito. Então, se eu fico muito mais na matéria, eu corro esse risco, se eu exagero, se eu me sirvo da coisa. Agora, peixes, ele já serve de uma maneira mais devocional, ou seja, de uma maneira mais emotiva, mais sensível. Mas não deixa de ter a possibilidade também da pessoa se servir desse cuidado emocional ou desse estado emocional, quando uma pessoa pode também manipular, pode também tentar controlar emocionalmente outra pessoa, outro grupo de pessoas, ele também vai se servir do cuidar de alguma forma, né? Isso parece ser a grande questão da humanidade, né? Porque se a gente olhar para a humanidade desde o início dos tempos, a gente vê que, naturalmente, quer dizer, entre aspas, né? Porque isso não é natural, mas, entre aspas, naturalmente, a humanidade buscou o caminho individualista de optar
por ser servido em lugar de optar por servir. Ou, melhor de tudo, optar por servir e ser servido. Né? O dar e o receber claramente dentro da consciência de cada um, o dar e o receber ser em equanimidade. Né? Então, isso é a grande consciência que nós estamos precisando tomar, então. E isso é que une peixes e virgem, esse eixo do serviço, é essa noção de servir e ser servido. Como a humanidade escolheu, desde o início dos tempos, ser servido, a competitividade venceu, né? O espírito de luta venceu, porque eu tenho que lutar contra alguma coisa para me servir dessa coisa. Né? Quando a gente pensa nos despojos de guerra, por exemplo, né? Então, sempre na anexação de terras, colonização de povos, né? Tudo isso que a humanidade vem fazendo desde o início dos tempos. Então, nós estamos vibrando nessa lua cheia de amanhã, nessa questão, a quem eu sirvo e qual é o sentido que tem o meu serviço. Pois hoje, se nós temos essa consciência, se nós estamos procurando a paz, nós precisamos entender que o espírito da luta não é o espírito que move a vida. A luta é, se você observar o mundo vegetal e o mundo animal, existe luta também. Uma semente luta para brotar, né? E ela, quando brota, ela se desenvolve e oferece seu serviço. Né? Um animal luta para sobreviver, muitas vezes, né? Mas quando ele tem um contato harmonioso com o ser humano, ele também vai servir e ser servido. Ele perde o espírito de luta quando não há necessidade, tanto o mundo vegetal quanto o mundo animal. Só nós que continuamos na competitividade, né? No princípio da competitividade, nesse princípio dessa escolha de se servir antes de servir, né? Então, eu vou lá, me sirvo primeiro, depois eu vou servir. Às vezes, isso é necessário, né? O cuidar. Servir e cuidar são sinônimos em muitos aspectos, vamos dizer assim. Então, às vezes, eu preciso me cuidar para poder cuidar. Às vezes, eu preciso me servir para poder servir. Mas tudo isso dentro do princípio da equanimidade entre o dar e o receber. Isso é uma das bênçãos que o abençoado Bert Hellinger nos trouxe para a humanidade através dos conceitos de campo de energia, que nos ajuda a entender a astrologia com muito mais facilidade quando a gente entende que cada signo é um campo de energia, não é outra coisa do que um campo de energia, assim como os campos Morfogenéticos. o quê? Genéticos. Não é morfocinéticos, é parecido. Não, é genéticos. Não, tudo bem. Enfim, de qualquer jeito, são campos de energia, né? E essa compreensão também nos ajuda bastante, mesmo nessa polarização entre os dois, né? Morfogenéticos, isso aí, Tânia. Então, essa palavra que às vezes foge. E então é isso, né? Nós estamos frente a esses campos e nós aprendemos com Bert Hellinger que nós precisamos equilibrar esses campos, ter essa consciência para conseguir, usando o princípio de peixes espiritual
e Virgem material para construir um céu na Terra. Que a gente pode dizer também que o propósito da criação do planeta é de construir um céu materializado, uma energia cósmica materializada nos seres que nós somos, na natureza, na exuberância da natureza que nós somos. Porque se somos espíritos, nós temos um apego muito grande na Terra. Muito grande, porque no mundo espiritual nós não temos toda essa pujança que a materialidade é capaz de oferecer. É uma coisa talvez mais só sensibilidade, não tem esse glamour da matéria, essa beleza, esse encanto, e também esses perigos. Então, tudo isso transforma a vida no planeta, a vida materializada, numa experiência, numa aventura incrível, que deveria, então, ser o objetivo da vida de cada ser humano, assim como é da natureza. Né? Uma aventura incrível de uma semente que brota e se desenvolve e depois se oferece, floresce, né? Frutifica. E também de um animal que tem a sua energia e troca com outros animais. Né? Pelo menos com os humanos, ele vai aprendendo a trocar, e isso também faz uma parte do desenvolvimento do mundo animal. E o nosso desenvolvimento está nisso. Primeiro, nós não somos uma coisa, nós somos uma coisa que complementa a outra. E várias outras complementações, mas um passo além de ser uma coisa é ser uma coisa que tem o seu complementar. Isso está por trás da ideia também da, do matrimônio, né? Na ideia da união dos opostos através da própria reprodução, onde é fundamental que exista o lado yin e o lado yang, né? É fundamental, mesmo que eles não se encontrem diretamente, mesmo que seja por tecnologia, o encontro deles ainda não foi, apesar de que se hoje se clona as coisas também, mas parece que não tem muito sucesso isso, né? Assim como a inteligência artificial, pelo próprio nome, ela não é natural, né? Então, ela é artificial. É como chupar uma bala de morango sabor artificial. Eu acho que até já falei aqui que eu achava muito estranho no papel da bala, desculpa, está escrito sabor artificial. No meu tempo que eu chupava a bala, estava escrito lá sabor artificial. Hoje eles falam sabor idêntico ao natural. Veja, veja, veja. No meu tempo escrevia sabor artificial. Agora, um pouco que tem das obrigações aí dos órgãos competentes, sei lá, tal, é sabor idêntico ao natural. Não é artificial, é idêntico ao natural. Né? Também não é natural. Né? Então, antes você comprava uma barra de chocolate, era chocolate. Agora é sabor chocolate. Então, não tem nada de chocolate. Né? Então, é tudo tecnologia, né? E por trás dessa tecnologia é petróleo, né? Então, esse ouro negro, né? Aí por aí você também tem muita reflexão que você pode fazer. Mas nós, então, estamos lidando com essa questão essencial, que é a questão do servir. Virgem serve na matéria, organiza as coisas, né? Toma os cuidados necessários com a limpeza, com a purificação. Virgem está sempre se ocupando, em princípio, de deixar as coisas
né? Estou falando de um virgem evoluído no sentido do próprio virgem, né? Porque tem outros virginianos que não chegam nem a fazer isso, né? Porque estão engatinhando no virgem. Mas um virgem evoluído, vamos dizer assim, um virgem 60 a mais, por exemplo, assim, que já teve mais tempo de evolução, né? Ele tem esses cuidados, né? E principalmente ele não fica enchendo o saco dos outros, né? Que não tem, né? Ele sabe que é a função dele e também não fica se exigindo demais se ele for bem evoluído. Mas para ele ser bem evoluído mesmo, ele tem que ter um encontro com peixes, que é um encontro com a sensibilidade, com a noção da conexão cósmica, da conexão espiritual que, que complementa esse cuidado, que é o cuidar emocional mesmo, cuidar das emoções, o cuidar aquilo que não vem tanto do elemento terra, mais do elemento emocional, né? E que hoje nós podemos falar da saúde mental. Então, Peixes, ele deveria cuidar da saúde mental. Mas, junto com Virgem, Peixes e Virgem, deveriam juntos conseguir cuidar da saúde mental. Virgem, por mais ciência que exista, racional, como a nossa ciência, ela é linear, né? Ela não pega, não capta as coisas, né? A não ser imperceptivelmente, que o cientista capta alguma coisa e depois vai tentar provar. Mas, dessa forma, a nossa ciência não consegue trabalhar com a saúde mental. Por um lado, não consegue, por outro lado, também não quer, né? Porque vender tarja preta é muito melhor para a indústria. E a ciência, queiram ou não, está atrelada na indústria. Está tudo atrelado em quem paga, né? Então, a ciência está atrelada na indústria. E com isso, a saúde mental é uma coisa cujos cuidados com a saúde mental praticamente não existem. Ou quando existem, são de alta crueldade. E com isso, a epidemia de saúde mental no nosso planeta cresce cada vez mais, muito mais do que qualquer Covid. O que se vende de tarja preta nesse mundo, nessas farmácias que tem em cada esquina, né? Então, isso mostra como falta a conexão espiritual para que a gente tenha um sentido do cuidar amoroso, do cuidar sensível. Né? O que é sentimental está fora de moda, né? E romantismo, tudo isso é algo que tem muito a ver com peixes, né? Até agora me ocorre que Castro Alves eu acho que era pisciano, mas eu não vou dizer isso com certeza. Mas é que me veio a imagem do romântico Castro Alves, que fazia poemas altamente românticos, na época do romantismo, e provavelmente ele era pisciano mesmo, porque ele dá um tiro no pé, né? E o pé é regido por peixes. Algo me diz, mas eu não tenho certeza, depois eu vou ver qual é o signo do Castro Alves. Mas aí, por falta de cuidado, ele foi morrer cedo, tísico, né? Era normal, né, dos, dos poetas românticos, porque faltava o quê? Faltava a organização da terra, faltava o virgem para eles. Romantismo era muito peixes. Dá para entender isso que a gente está falando? Uhum. E eu preciso juntar essas duas coisas.
e servirmos todos à própria humanidade. Então, esse é o caminho, que não sou eu que estou inventando, esse é o caminho, né? O que se possa servir a todos e todos serem servidos. Tem até uma historinha que se conta aí que de um lugar que as pessoas chegam lá com fome, não me lembro como é que é a história, mas aí é servido uma mesa maravilhosa, mas as pessoas só podem se servir com colher. E as colheres são enormes, então você só consegue servir a boca do outro, você não consegue servir a sua boca, né? Então, todo mundo servindo a boca do outro, aí fica todo mundo servido, né? Então, a gente querer ser servido significa uma destruição absoluta. Se a gente quer servir, significa que todos seremos servidos. Agora, isso, para a nossa consciência, hoje, me parece absolutamente claro, né? Absolutamente claro, que se todos servirem, todos serão servidos. Mas a humanidade continua buscando servir a si próprio, buscando ser servido do que servir, escravizando para ser servido. E, às vezes, a pessoa se deixa escravizar para ser servido também, para ter o que comer, que a Casa Grande dá para a senzala, né? A feijoada, né? Os miúdos. Muitas vezes, nós deixamos escravizar. Então, você se escraviza para o dono da fazenda que te comprou, porque você veio da África, você está se escravizando também, não está só sendo escravizado. Agora, tem movimentos de libertação, mas o grosso não se escraviza. Hoje é a mesma coisa que a gente se deixar escravizar pela CLT, que é outra maneira de ser escravo. Às vezes andando até de Ferrari, mas é escravo. Então, são essas reflexões, né, que a gente tem sobre o servir e o ser servido. E então a honra, né, nada pode honrar mais a gente do que o nosso próprio serviço. Silencioso de preferência, né? Às vezes oculto. Quando você vê uma coisa errada de outra pessoa e você pode consertar aquilo, você conserta. E você não vai chamar outra pessoa e falar: ó, vem aqui ver o que você fez. Não, deixa eu arrumar isso daqui. Não espero nada por isso. Ó, arrumei para você, viu? Você está me devendo. Não é isso. Por aí vocês veem como a humanidade adolescente, né, tem esses impulsos. Mas essa consciência vem se manifestando cada vez mais. Então, a gente tem essa possibilidade de, de aprender sobre o serviço, de aprender a unir esses dois polos, né? Céu e terra, né? Peixes e virgens, para criar um céu na terra mesmo, por nossa própria atitude. Então, eu vou pegar esse tempinho aqui, vou colocar aqui o mapa da nossa lua cheia de amanhã, para falar mais algumas coisinhas aqui.
que aqui no mapa astral, nós vemos não só o signo onde está acontecendo, ou o eixo onde está acontecendo a lua cheia, mas a gente vê a casa também. Então, é isso que eu queria comentar aqui. Aqui está o Sol em Virgem. Aqui nessa linha vermelha aqui, está a Lua, está junto aqui de Saturno, mas não vamos comentar isso hoje, porque tem muitos detalhes, né? E tem microfone aberto aqui, eu vou tentar não fechar da Ivone, mas tem barulho entrando aqui. Agora parece que parou. Então, nós temos a Lua lá do lado oposto, tá vendo? Sol aqui, signo de Virgem. Lua lá, signo de Peixes. Isso vai acontecer amanhã às 22h35, aqui para o Brasil, né? Brasília, capital da esperança. Então, isso aqui acontece não só nesses dois signos que caracterizam o eixo do serviço, como a gente falou, mas também na casa 4, onde está o Sol, e na casa 10, onde está a Lua. A casa 4 e a casa 10 também é um eixo caracterizado, a casa é regida por signo, né? Tem o padrão de energia do signo. A casa 4 e a casa 10, a gente pode dizer que representa o eixo da dedicação, que é o eixo representado aí pelos signos de Câncer e Capricórnio. Então, além de nós estarmos tratando do servir pessoal e do servir coletivo, vamos chamar assim, né, entre Virgem e o Escorpião e o Peixes, o servir coletivo e o servir pessoal, mas sempre no sentido do servir e não no sentido de ser servido. E, aliás, servir também quer dizer vir a ser. Então, na medida que eu sirvo, eu também estou vindo a ser algo mais evoluído, né? Ser servido é um serviço ido, né? Eu não estou evoluindo. Na verdade, eu estou involuindo. Então, servir também quer dizer vir a ser. E esse eixo 4-10 aqui, Câncer Capricórnio, eu chamo de eixo da dedicação. Então, veja, eixo do serviço e eixo da dedicação são muito próximos em termos de sentido. Servir e me dedicar. A que eu sirvo, a que eu me dedico. Como eu sirvo e como eu me dedico. A quem eu sirvo e a quem eu me dedico. Então, essa lua está juntando esses dois. Podia acontecer em qualquer casa, mas aconteceu justamente na casa da dedicação, no eixo da dedicação. Então, nós temos uma oportunidade enorme, né, de refletir sobre essa questão do serviço, sobre essa questão da dedicação e sobre a questão do tomar lá da cá, né, porque isso é que acaba com o serviço, é esse negócio, né? Toma lá da cá, né? Aqui que eu ganho nisso. Né? Então, você pensar que você tem uma caderneta de poupança no céu é a melhor coisa que você pode fazer, sabe por quê? Porque tudo que acontece nesse mundo, nessa vida nossa aqui,
que nos desvia, que nos tira do melhor caminho, que nos cria obstáculos e que nos cria dor, principalmente, são questões que vêm do passado. Karmas. Então, quanto mais eu sirvo e me dedico, sem a necessidade de cobrar o retorno disso, né? Porque tem signos aí também que se dedicam muito, mas eles cobram muito também. Isso faz parte da evolução. Então, a gente aprender a servir e a se dedicar, independente daquilo que a gente está recebendo, a gente está cada vez mais criando dharma em lugar de karma, ou seja, os judeus chamam de mitzvah, que a Ivone sabe o que é, e que é, na verdade, boas ações, servir com boas ações. Não com a intenção, eu vou ser generoso aqui, mas depois eu vou lá, vou ganhar mais. Né? Então, acho que ficou claro isso, que é uma coisa desprendida, servir, cuidar. Tudo isso tem a ver, até vou tirar aqui, porque o mapa mais eu queria mostrar isso, tudo isso tem a ver com uma questão de criar uma equanimidade numa coletividade que congrega matéria, espírito e evolução, objetivo. E tudo isso tem a ver com uma questão também fundamental que eu tenho observado em algumas lives aqui, já falei disso, que é a característica humana que está relacionada com Caim e Abel também, que são os primeiros nascimentos, né, pelo menos no nosso inconsciente coletivo, que é criado pela Bíblia, pela Torá, por tudo isso. Caim e Abel, os primeiros nativos do planeta, um se dedicava a produzir e o outro se dedicava ao cuidar. Então, veja que por trás dessa morte de Abel pela mão de Caim, aquele que produz, ele está sempre subjugando aquele que cuida. Consta na interpretação esotérica da Bíblia, consta que Caim mata Abel porque tem ciúme da relação que Abel tem com Deus, ou seja, com o signo de peixes, enquanto Caim está todo envolvido com o signo de Virgem, produzir. Então, Caim mata Abel. E, com isso, na nossa sociedade, nós temos um lugar do cuidar muito subjugado pelo produzir. Então, aqueles que deviam ser os cuidadores, eles são produtores que cuidam e cobram por isso. E o cuidador, ele é algo que devia ser sustentado pelo produtor para cuidar, porque tem dom para cuidar. E o produtor tem dom para produzir. Tem gente que é cainita, tem gente que é abelita. Ou seja, tem gente que tem dom para produzir, tem gente que tem dom para cuidar. Então, aquele que tem dom para produzir tem que produzir para si e para quem cuida. E aquele que cuida tem que cuidar de si e de quem precisa de cuidado.
Faz sentido, gente? O sentido do servir? Né? Então, eu vou finalizar essa fala aqui às 19h58 para ouvir um pouquinho a observação de vocês, né? Por favor. Cadê a carinha de vocês, o microfone aberto? O que vocês acham dessa história? O negócio é complexo. Essa, essa sintonia entre os signos é alguma coisa assim que não parece ter muita lógica, né? Enfim, não sei. Assim, pelo pouco que eu conheço, dizem, por exemplo, que os signos de Aquário, Libra e Gêmeos são compatíveis. Eu discordo um pouco disso, entendeu? Quer dizer, na prática, né? Porque fui casado com uma geminiana e a coisa durou até um certo ponto, mas não foi, não foi, digamos, uma relação tão sintonizada assim, né? Meu irmão também, libriano e tal, a gente nunca teve brigas e tal, mas eu não vejo assim muita sintonia nessas personalidades que, né, dizem que são compatíveis. E, ao contrário, outras junções, aí, outras conexões que dizem que não são compatíveis, na prática, para mim, funcionaram, entendeu? Na vida real, digamos. Eu fico assim, eu gosto da matéria, mas acho difícil entender bem esses sentidos, essas coisas que falam, né? Pois é, Celso, você está falando uma coisa que é bem clara do momento que nós estamos vivendo com a astrologia, né? Porque nós estamos vivendo um momento da consciência astrológica crescer cada vez mais, né? Tanto é que nós estamos Sim. reunidos aqui hoje e tem uma galerinha que vai assistir essa gravação também, né? E isso Uhum. desse pouco que eu congrego, porque eu procuro congregar só quem quer vir mesmo, não fico procurando chamar. Sim. E, é, é, e tem outros colegas que congregam milhares, né, e até milhões, sei lá. Mas Sim. o interesse pela astrologia cresceu bastante. E só que a gente ainda tem um pensamento muito rudimentar da astrologia. Então, você viu o desenho que eu coloquei aqui agora há pouco, que eu coloco eventualmente, ou quase sempre nesses encontros, de um mapa astral. Então, o nosso Sim. signo é um ponto daquele mapa todo. Então, Sim. existe uma compatibilidade entre os elementos, porque são filhos da mesma energia: ar, terra, Sim. água e fogo. Então, esses três que você falou são Ah, os três signos do ar, né? E, então, existe uma compatibilidade. Mas o mapa, o ser humano, é uma complexidade muito grande. Então, ele tem muito mais do que o próprio signo solar dele, que é esse que você citou, Aquário, Gêmeos, Libra. uhum. Mas é interessante, né, que você tenha essas relações, porque você também começa a poder perceber que diferenças são entre esses signos e como lidar com essas questões. Então, o ideal é que a gente use a astrologia para desenvolver a nossa consciência.
né? Então, nós somos seres muito complexos, assim como o nosso mapa astral é. Então, nós não somos soldadinho de Gêmeos, soldadinho de Câncer, nada. Nós temos uma energia que nós estamos vibrando nessa encarnação. A nossa alma não tem signo, a nossa alma tem tarefa. Então, por exemplo, ela se dá a tarefa de ser aquariano nessa vida, nessa encarnação, porque eu quero desenvolver esse espírito aquariano agora. A alma está pensando assim. Então, faz essa escolha. Isso dentro do ponto de vista espiritual, né? A maioria dos astrólogos, não sei se é a maioria, mas os que se manifestam mais, eles são mais acadêmicos, eles são mais lado de Virgem do que o lado de Peixes. Então, mas eles trouxeram a astrologia até hoje, eu aprendi com eles tudo isso, mas eles negam um pouco as encarnações, negam um pouco essas coisas e tentam cientificamente explicar tudo. Nem sempre é possível, enfim, cada um tem também o seu caminho, e nós estamos procurando juntar a energia espiritual com a energia material, e tudo isso junto é muito complexo. Nós temos que aprender a lidar com a complexidade, primeiro, e nós temos que aprender a nos adequar às situações, né? Ter essa versatilidade, né? de nos adequar às mudanças, né? De ter essa aptidão. Sim. E Né? quanto mais se vive, parece que mais se tem uma compreensão melhor de tudo, né? Pois é, justamente isso. Porque hoje nós estamos procurando na vida, e principalmente nós, na fase etária que a gente está, na maioria de nós aqui que frequenta o grupo, nós estamos numa fase de abertura de consciência. Antigamente era uma fase de jogar dominó só e quando muito, né? Ou ficar fofocando com a vizinha. Então, hoje nós temos uma amplitude de ampliação de consciência muito grande. Nós temos muito para oferecer para os nossos netos, que os nossos avós nem tinham tanto, perderam no caminho. Sim, Perderam no verdade. caminho por causa de tudo isso que a gente falou. Perderam no caminho aquela coisa do elder, aquela coisa é, é, do ancião, né? Então, Do quê? eu já não Não, ouvi não tanto entendi. como eu gostaria de ter ouvido dos meus avós. Mas, por sensibilidade, eu sinto muito a presença dos meus avós dentro de mim e o efeito dos meus avós dentro de mim. Mais do que pelas palavras, então isso funciona mesmo, né? E, enfim, Aham, sim. e assim caminha. Fala. Perfeito, perfeito. Quem fa... Não fui eu que falei. É porque eu Então, não tinha entendido um trecho aí que deu um picote, mas só isso. e alguém mais? A Ana hoje não está. A Ana está atrás da tela aí, viu? Ela Ah, deve estar tá. cuidando de algum cachorro lá, ou do Mas ela gato. está lá em cima, no frio ainda, não? Ela está lá na Olha fazenda aí, e tal, não? ela está na casa dela aí. Tô. Hoje a minha pequenininha tomou injeção, tá com cuidados especiais. O Sérgio acertou em cheio, então. Mas lá em É, cima, onde você estava muito frio, né? Você mandou uma foto? Eu estava no sítio Uma na Terra, que é da filha do Sérgio. Estava com o Sim, Sérgio, sim. com a Nelisa. Quantos Mas, graus lá? acho que ele fez uns 10, né, Sérgio? por aí, né? Ah,
por É. É aí. mesmo? Noite madrugada deve ter feito menos disso do que isso. Menos, É. menos. Mas estava ótimo, né? Uma delícia, né? Estava Semana passada, gostoso, porque a gente fez muita comida e comemos bastante. isso é muito bom. E gente boa, né? Muita gente boa, é muito bom. Não, Não mas tem deu para coisa fazer melhor. tudo, deu para fazer tudo que a gente costuma e gosta de fazer lá. Todos É, são sempre convidados nos nossos encontros lá, entende? É A sua só. filha não tem aparecido, né, Sérgio? A Amanda. Ah, ela é a minha oposta, né? Então ela tem 1000 Ah, coisas é? fazendo ao mesmo tempo e então Ela é o quê? Qual o signo ela é dela? Sagitário, né? Eu sou Gêmeos, Ah, ela é sim. Sagitário. Aham. Eu chamo isso do eixo do conhecimento, porque o Sim, geminiano ele tem um dom de buscar conhecimento, mas ele busca cursos, ele busca conversar com as pessoas, ele imita muito as pessoas, observa. Já sim. Sagitário, ele busca os conhecimentos mais elevados. Ele É, estuda, ele vai para a academia, é verdade. vai para estudos mais altos, né? Inclusive cargos Isso, litúrgicos, né? Cardeais, assim, isso. tudo é característica mais de Júpiter, de Sagitário, né? É verdade, é verdade. Aí eu falo para ela que eu falo ao alcance da minha mão e ela fala ao alcance da flecha. Então a diferença Sim, é essa, é. né? A flecha de A Sagitário extensão e é um Gêmeos é para outro quem está mundo. perto, Sagitário é para quem está lá em Sim, cima, né? verdade. Gêmeos é extremamente gregário, né? Extremamente. É extremamente Adora. gregário, Aham, é isso. é verdade. Então é isso, gente. Agora, Sérgio, aquele da orgânica da semana passada, espetacular, hein? O, Fernando, meu Deus, como é que. O Fernando Isso. Plot, é, Pois ele é, foi, os adorei ele. parentes dele foram professores lá no colégio que eu estudei. Quando Impressionante. Não, mas como ele tem vida, né? Que cara famoso fantástico. Pedro II, parece que é o único colégio do Rio de Janeiro, né? Todos Não, os não. Rio tem o aristocratas do Rio colégio. de Janeiro estudaram no Pedro II. Não, não. Que é um colégio muito popular também, né? Ele congrega uma pleiade assim, de gente de tudo que é tipo e origem. Enfim, é muito bom. Você tem ali uma. Ele continua tendo essa característica toda? Eu creio que sim. O meu neto agora está lá também, no Pedro II. Ah, Meu filho estudou lá. Enfim, minha ex-mulher também. Já a filha estudou no colégio militar, mas, enfim, tem muitos bons colégios aqui também, como em São Paulo também, enfim, né? Mas o Pedro II é um colégio mais do meu jeito, sabe? Que não tem. Que gosta de tudo que é tipo de gente, né? De povo, enfim. É uma experiência de vida impressionante. A gente tem o grupo até hoje, que estudou lá 60 anos atrás, né? Então, é um negócio muito bacana. muito bacana. Muito, muito. E muito rico, né? De troca de experiência, de vida. Então é isso, gente. Alguma observação mais? Todo mundo quietinho aí, Pessoal close, muito quieto. né? Nem a Ivone fala. Não, eu estou pensando. Então Pensamento não pense. dá para ouvir. Converse aí com os universitários aí que eles vão te. Quando eu conversar com eles, eu vou dizer para vocês. E Tá bom. geralmente aparece. O que eu estava querendo saber, por exemplo, essa energia de Virgem, a gente recebe a energia de Virgem na época de Virgem? A energia de Virgem está presente de alguma forma. Eu queria saber isso, se a gente É,
Então, Percebe mas é essa muito energia. sutil isso, sabe? É muito sutil isso para você perceber, mas Virgem, por exemplo, é relacionado a colheitas, então é uma época de colheitas, tem, tem muitas observações na natureza que levam a isso, tem uma qualidade na energia voltada para isso, porém, não é uma coisa tão clara assim, né? Porque também tem várias outras, como eu falo, da complexidade do simbolismo astrológico, porque o Sol ele é um dos símbolos mais fortes de um mapa astral, né? A Lua, outro. Nós, quando falamos de lua nova, lua cheia, nós estamos falando dos símbolos mais fortes do mapa astral. Mas isso não quer dizer que não tenha todos os outros símbolos, entende? Que você vê naquela roda. Então, é difícil de você dizer que tem uma energia que está dominando. Nunca tem uma energia que está dominando. Existe uma onda de energia onde Virgem está significativo. Quando é lua nova, o Virgem fica, o signo que ela está mais significativo, na lua cheia, nas minguantes, porque são os dois planetas que têm maior influência, mas também não é tão maior assim, né? Então, a gente não tem muito discernimento ainda para detalhar mais isso, né? Então, a função do astrólogo é tentar entender o momento do nascimento da pessoa, o momento atual da pessoa, através dessa sensibilidade que você, quando estuda um mapa como esses que eu apresento aqui, por isso que eu apresentei aquilo, porque não era só o eixo Virgem Peixes, mas também o eixo Câncer Capricórnio está com ênfase nesse período, entendeu? Então, já é toda uma complexidade. E esse pensamento complexo que nós precisamos aprender para deixar de ser linear, só uma coisa, entendi. Quem entendeu o quê? Tem tanta coisa acontecendo, você entendeu o quê? Entendeu o que você quer É. entender, né? Então, quem falou isso, eu vi, acho que todo mundo conhece aí, acho que é Lucielena Galvão, Uhum. né? Uma filósofa aí que faz coisa. Então, eu vi no Insta dela, não no Insta dela, no Insta de alguém que postou uma fala dela, né? Então, ela diz assim que na caverna de Platão, Eu vi eu acho isso. que todo mundo conhece a ideia da caverna de Platão, né? Na Uhum. caverna de Platão, cada um tem uma lanterninha que só ilumina aquilo que ele quer ver, entendeu? Ah, tá. Então, tem essa coisa também, né? Então, até às vezes o próprio astrólogo só vê o que ele quer ver e a gente só vê o que a gente quer ver. Então, precisamos tomar cuidado com essa lanterna para a gente ver o que a gente não quer ver também, né? Por isso que a gente usa óculos, né? É. Eu acho bem interessante. Lúcia Helena, né? Lúcia Helena, Lucelena. Lúcia Helena Galvão. E... Uma Ela é coisa filósofa? interessante. Hein? Pode Ela é falar. filósofa? É uma filósofa conhecida, Ela é professora de filosofia, professora, né? não é filósofa. Mas Ela é professora ela de tem uma feito comunidade. palestras assim, palestrante, né? Ela tem feito Uhum. até se apresentando num teatro aí, falando sobre temas assim de grande importância, complexidade também. É uma pessoa Uhum. que desenvolve uma consciência bacana aí, né? Por exemplo, essa história da gente só ver o que a gente quer ver, né? Sim.
Então, a gente precisa ter muita humildade para dar esse espaço, sabe? E Também saber que a acho. gente, no fundo, só está vendo o que a gente quer ver. Então, vamos começar a desprender disso e enxergar muito mais do que a gente enxerga. Joga o óculos fora e você vai ver, né? Enquanto está com ele, você só vê o que você quer ver. Mas É, a evolução é assim mesmo. tem que ser lapidada, né? Então, Sérgio, o que ela falou é a Célia Wolff, estou sem imagem. O que a Ah. Lucilena Galvão falou foi sobre a filosofia da Blavatsky, que ela é grande foi dentro da especialista filosofia em da Blavatsky. Blavatsky. Eu fui assistir lá no teatro, foi super interessante. Ela é uma pessoa muito, muito legal. Eu Traduz isso sigo. aí. Hã? Traduz esse Lavasque aí. O que É diz? Blavatsky. Madame Blavatsky. Blavatsky. Fala sério. É Blavatsky. Ah, tá. Não é fácil de sintetizar, é melhor você procurar e ler, porque realmente. Blavatsky tem que ler mesmo. Pô, mas dá uma todo mundo pincelada aí. deveria fazer o esforço, né? Que não é Sim. uma leitura fácil, você tem que se voltar muito para você e questionar muitas coisas dentro de você. Aliás, como tudo, né? Desculpa, não é só Blavatsky, mas especialmente. Enfim, era isso que eu queria falar, viu? Obrigada. Eu estou ouvindo atentamente. Obrigado, Célia. Eu vou aproveitar, vou falar um pouquinho aqui, que tem esse tempinho, falar um pouquinho desses seres como a Blavatsky, por exemplo, né? E também como Lucilena. A partir do meio do século XIX, que foi descoberto o planeta Netuno. Né? Urano foi descoberto em 1781, Netuno foi descoberto em 1849. Então, ele é o regente, se tornou o regente do signo de Peixes, que é o signo que congrega toda essa questão vibracional, espiritual do conhecimento humano, né? E da experiência humana. E quando Netuno entrou para a consciência humana através da descoberta dele, nasceram inúmeros espiritualistas da psique humana, né? Tanto médicos, psicólogos, quanto filósofos espiritualistas, né? Como a Helena Blavatsky, Alice Bailey, Gurdjieff, tantos Kardec, e também Freud, Jung. Todos esses caras, Reich, todos esses caras e mulheres nasceram entre 1849 e 1900, na segunda metade do século XIX, coincidindo com a descoberta de Netuno, que rege esse tipo de energia que, então, vem para a consciência humana. Então, esses seres mais evoluídos trouxeram esse conhecimento para nós, né? E muitos outros que não chegaram a ter essa expressão, ou que eu não citei, mas de lá para cá nasceu a psicologia, e hoje quantos psicólogos que existem, né? E a filosofia espiritual é diferente da filosofia socrática, greco-romana, né? Então, a Blavatsky, ela representa essa filosofia porque ela está falando não só da vida no planeta, mas ela está falando da formação do planeta, de todos os raios cósmicos que formam as matérias e tudo isso. Eu não sou especialista em Blavatsky, mas são grandes sabedorias sobre o desenvolvimento da humanidade, né? Ela é da onde, a nacionalidade dela? Ai, Tânia, você sabe? Ela é do leste europeu, mas eu não sei dizer agora qual é a nacionalidade dela. Não é francesa, não. Tem muita gente, não. Muita gente é russa, eu também acho russa. Gurdjieff, né, também era daquela região, ele era da Geórgia, que também é ali da região da Rússia, da União Soviética. Então, o leste europeu
trouxe bastante esses caras, né? Enquanto que a parte mais asiática do leste, mais Japão, China, todos os outros, eles trouxeram mais a espiritualidade hindu, né? Que foram as primeiras que chegaram no planeta. E Sim. essa espiritualidade que vem pelo leste europeu, e tudo nasce pelo leste, né? Desde o Sol até tudo, essa energia de Netuno vem pelo leste, né? Depois ele pega na Alemanha, e Freud, Jung, esses caras que vêm de lá, e hoje que essas coisas estão chegando no Brasil, e a gente está girando para Iansã, para Oxalá, para Oxum, para Xangô, né? Aqui é essa mistura, né? Pois é, mas é essa miscigenação que realmente une o leste e o oeste, o norte e o sul, e cria Lógico. uma humanidade una que nós estamos buscando, né? É a aldeia Todos global. servem e todos são servidos. Tá É bom, isso aí. gente? Tá bom, Tá tá bom. ótimo. Então, obrigado Um pelas beijo. contribuições aí hoje, foi muito bom. Célia, Um Tânia, beijo. obrigado. Tá, Boa Elcio. noite, obrigada. Boa noite para todos. Boa noite. noite. Boa noite, Tchau, tchau. obrigada, Beijo, obrigada a todos. Boa noite. Oi, querida. Boa noite. Boa noite.